Gente, falar sobre família é algo assim desafiador, é algo muito importante. Para mim tem um valor muito importante, porque eu sei o quanto Deus se importa com as famílias, né? E tantas vezes nós acabamos lutando entre nós, a família, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a reconciliação na família. E que todos nós temos essa mensagem de reconciliação. Eu lembro que um dia eu ouvi essa mensagem, esse texto que nós vamos falar depois, e eu falei: Senhor, se o Senhor me reconciliou, se Jesus fez essa reconciliação, não é só para mim, alcança toda a minha casa, alcança toda a minha família, e alcança a toda a terra. Então, a palavra de Deus, ela é individual, mas ela também é coletiva, alcança a família. Então, essa beleza da palavra de Deus é assim, maravilhosa. E nós estamos vivendo um mundo bem diferente, com muitos desafios, amém? Só que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele já sabia disso desde a fundação do mundo, e Ele sabe de tudo que acontece. Então, para Deus, nada é novidade, não há nada que Ele não possa mudar, nada que Ele não possa fazer. Então, Deus ama gerações. Então, eu vou voltar um pouquinho, olha, Deus sempre teve um propósito para a família. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou com o propósito de família, não tem como fugir disso, né? Gênesis 1:28 fala isso. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus falou: olha, eu quero que vocês sejam. Primeiro Ele abençoou, certo? Ele abençoou. Ele fala de fertilidade, Ele fala de multiplicação, Ele fala de domínio. Então Ele fala que Ele quer que nós estejamos governando essa terra. Isso é muito importante, sabe? Essas coisas assim, você tem que... E uma coisa que quando eu estava escrevendo, o Senhor falou: as pessoas estão ouvindo sobre a nova aliança, mas o coração delas não está convencido. Então, sabe, a gente precisa convencer o nosso coração. Porque naturalmente o pecado convence o nosso coração. E quando a gente ouve as boas novas do Evangelho, às vezes a gente não dá assim tanta importância. Então o coração tem que ser convencido. Então você vai ouvindo e vai falando: Senhor, eu creio. Eu lembro que eu ouvi uma frase desde a minha adolescência, que há um milagre na sua casa. Gente, eu nunca esqueci dessa frase. Então, eu estou sempre declarando: há um milagre na minha casa. Há um milagre na minha casa. Mas está acontecendo, mas há um milagre na minha casa. Porque não depende só de mim. Depende daquilo que Deus estabeleceu. E nós vamos cooperar com Ele. O problema é que nós achamos que fica tão fácil, mas Deus não está tirando você da jogada. A parte mais difícil Jesus fez. Certo? Mas agora Ele quer que você faça o quê? Que você coopere com Ele. Então nós vamos ter algumas ideias de como nós vamos cooperar. Então esta multiplicação, como ordem de Deus, é sobre a construção de uma família. Homem e mulher que se multiplicam, gerando filhos e filhas, onde há relacionamento. Então quem criou relacionamento? Foi Deus. Quando Ele falou: façamos o homem e a mulher. Ele ia todos os dias lá conversar com eles. Então, relacionamento é coisa de Deus, tá? Não é coisa do homem, invenção, é coisa de Deus. O projeto ideal da família de Deus. A família que Deus sonhou não é perfeita. Então, isso é um paradigma que você tem que... Não é perfeita, mas ela tem comunhão e relacionamento.
Então, isso nós temos que trabalhar na nossa família. Quando Adão e Eva pecam, a gente vai vendo aqui como Deus ama as gerações. Criou Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, certo? E também, por causa deles, tudo foi afetado, tá? Então, aí o que aconteceu? O primeiro relato que fala de filhos é Caim matando Abel, certo? Foi um fato. O pecado se estabeleceu na família, os relacionamentos foram quebrados. Então, por isso que a nossa intenção aqui é falar que como relacionamento na sua família é muito importante. E relacionamento é coisa de Deus. Ele mesmo chamou para que nós tivéssemos o quê? Relacionamento com Ele. Amém? Então, Caim matou Abel. Então, ali se estabeleceu um relacionamento conturbado. Mas Deus não desistiu, tá? Deus não desistiu. Depois, apesar do pecado ter entrado, o plano de Deus de ter uma família não foi cancelado. Então, Adão e Eva, Caim e Abel, e ele continuou. Aí ele foi para onde? Veio Noé, certo? Noé e a sua família entraram onde? Na arca. Deus orientando. Então, Deus insistindo com a família. E nós, às vezes, pela nossa humanidade, a gente desiste fácil. Mas Deus não desiste da família. Ele não desiste. Então veio Noé. Noé construiu a arca. Todos os filhos, toda a parentela, todos entraram na arca. E a arca foi preservada do dilúvio. Eles saíram e Deus fez uma aliança com Noé. Porque o nosso Deus é o Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Noé. Amém? Que eles iriam povoar a terra. Então, as coisas foram acontecendo. Aí depois, Noé, aconteceu também situações, veio Abraão. Veio quem? Veio Abraão. E Deus falou para Abraão que o filho dele teria uma promessa. E Abraão, Isaac, representa Jesus. Foi a mesma aliança. Estão entendendo, gente? Então eu estou assim falando para não ficar muito longa essa palavra. Mas olha, Deus dá a promessa a Abraão sobre sua descendência, família, que abençoaria a muitos. Deus fala que Ele é aquele que abençoa até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Deus mostra através do apóstolo Paulo de que Jesus é o primogênito de toda a criação. Tá? Ou seja, fazendo clara a conexão, primogênito de Abraão, primogênito de Deus, que foi Jesus. Então, ele quer ter muitos filhos parecidos com Jesus. Até aqui, estão entendendo? Que é importante a gente entender que Deus não desiste das famílias. Então, não há família que não possa ser restaurada. Só que nós temos que nos apropriar disso e saber qual é a nossa parte em tudo isso. Porque Jesus já fez a parte dele. Nós vamos ficar vendo isto, tá? Então, apesar de tudo o que acontece neste mundo e do constante trabalho do diabo para destruir a família, vocês percebem? O diabo, ele está derrotado. Ponto. Mas ele continua sendo o enganador. Ele continua. Tá? Ele continua. Até Jesus voltar então ele continua. Então ele engana, ele traz mentira, traz confusão. Mas quando você sabe quem é aquele que alicerça a sua família, as coisas mudam de figura. Eu já tive muitos levantes na minha família. Muitos levantes. Muitos levantes no meu casamento, nos meus filhos. Mas eu não abri a mão dessa aliança que Deus tem com a minha família. Sabendo que Ele está junto comigo, Ele não está à parte, Ele não está só vendo, Ele está
participando. Então, por isso que eu falo que o coração, ele tem que ser convencido. Quando vier o engano, mas Deus não se importa. Não, isso é muito difícil para Deus. Você fala, não, isso não é verdade. Deus ama a família, Deus ama gerações. Então, Deus não desistiu do propósito primeiro dele, de criar o homem e a mulher, e ter uma família, e se relacionar com essa família. Por mais que teve tentativas de destruição, ele não desistiu. Então veio Abraão, veio Isaac. Só que com Isaac, quando ele ia ser sacrificado, né? Ele não foi sacrificado, mas ele representou como seria o que iria acontecer mais para frente. Ok? Então Abraão e Isaac estão apontando para Jesus. Deu para entender? Ok? É importante a gente entender isso, viu, gente? Por isso, apesar de tudo que acontece nesse mundo e do constante trabalho do diabo para destruir a sua família, lembre-se, Deus se importa com a sua família. E Ele quer que ela seja restaurada. Ele quer que ela seja restaurada. Mas, pastora, você não sabe. Eu não sei. Mas eu sei das investidas do inferno. E eu sei da vitória que Deus tem quando nós nos posicionamos. Então, a minha palavra com vocês hoje é posicionamento em Deus, na palavra, posicionamento na oração, tá? Então, olha, só que agora Deus não está olhando somente para a nossa família individual, Ele olha para a família dele no mundo todo. Por isso que nós temos a igreja também, a família de Deus, ok? Até aí tudo bem? Então, feita essa introdução, é importante que lembremos que a família, modelo do coração de Deus, é uma família onde há relacionamento. Vocês já perceberam como o relacionamento na família é complicado? É difícil ou não é? É difícil. Começa com marido e mulher, né? Cada um pensando de um lado, cada um vendo seu desejo, a sua própria vontade, né? Então, uma família onde há relacionamento, não fala sobre perfeição, ok? Não fala sobre perfeição. Deus não quer uma família perfeita, diz que é uma família que se sinta amada, onde Jesus está, ok? Onde Jesus está. Então, gente, o relacionamento fala de intimidade. Por isso é importante você se lembrar e avaliar como está o relacionamento da sua família. A começar com pai e mãe. Tudo bem, pais e mães separados. Mas no meio de tudo isso há uma pessoa, há um filho. E esse filho não pode ser responsabilizado pela muitas vezes a dureza do seu coração. Porque a Bíblia fala que quando há divórcio, geralmente é por causa da dureza de coração. Então os filhos não podem ser o foco dessa divisão de relacionamento. Tá bom? Então, por isso, olha, você precisa avaliar esses relacionamentos. Na sua família, no seu casamento, pais com filhos. Tem muita guerra entre pais e filhos, né, gente? Muita guerra. Muita guerra. Mesmo que você talvez hoje se encontre divorciada ou viúva, você tem relacionamentos ativos na família. Trabalhe com eles, ore com eles. Sabe aqueles filhos ou netos de coração que o Senhor, de um jeito ou de outro, Ele traz para você? Nada mais é para que você estabeleça um relacionamento com Ele e dele com Deus. Tá bom? Então, quando Jesus morre na cruz, Ele restaura o que foi rompido pelo pecado. O que foi rompido no pecado? O relacionamento. Por isso que ouvir a nova aliança é muito importante. Porque tudo aquilo que o diabo intentou contra esta obra de Jesus, de Deus de se relacionar, Jesus restaurou.
Então nós podemos ter esse relacionamento com Jesus. E muitas vezes a gente não acredita. Convença o seu coração que é possível esse relacionamento. Então, quando ele morre lá na cruz, ele restaura o que foi rompido pelo pecado lá no Éden. Ele restaura o relacionamento da humanidade com Deus. Isso é graça, gente. Isso é graça. A graça de Deus. É o favor, é o favor imerecido, mas Ele tem prazer em dar para você. Você acredita? Vocês não estão com cara de acreditar. Não, gente. É muita areia para o meu caminhão, vamos dizer assim, né? Gente, mas é verdade. Acredita nisso. Recebe isto. Fala, Pai, é comigo, Pai, eu acredito que eu estou vivendo um tempo da Tua graça. Às vezes a gente tem medo disto, mas no amor não há medo. Não há medo. É possível você trabalhar junto com Deus. É possível. Tá? O amor é mais forte que a morte. Filhos são alvos desse amor. Tá? Filhos são alvos desse amor. E agora eu quero entrar num texto que foi muito importante na minha vida. 2 Coríntios 5, 17 e 19 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é para você esse texto, ok? É para você, tá? É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que texto poderoso, tá? Olha lá, o ministério da reconciliação diz o quê? Explicando, ou seja, que Deus em Cristo, vamos lá, Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo, não levando em conta pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Gente, esse texto é perfeito, tremendo, poderoso e real. Então, o que esse texto fala? Que não há nenhum impossível para Deus. Não há. No sentido de restauração, no sentido de perdão, no sentido de cura, nós somos reconciliados com Ele. Então você é filho e filha. Esse texto para mim fez sentido quando eu comecei a orar pelos meus filhos. Por quê? A Bíblia fala que quando Jesus foi levantado da terra, Ele atraiu todos a Ele mesmo. Isso fala de reconciliação. Então, não existe ninguém que esteja fora desse local de reconciliação. Amém? Amém? Então, todo cristão carrega em si uma mensagem de reconciliação. É aí que eu quero falar com a família. Com pai, com mãe, com avó, com tios. Às vezes às vezes não são os pais os representantes, mas são os avós, são os tios, são irmãos. Para haver reconciliação, precisa existir perdão. Você foi perdoado? Sim ou não? Sim. Você pode perdoar? Sim. Todas as vezes? Sim. Todas as vezes. Você foi, aqui fala, olha, para ver, não. Eu vou buscar me reconciliar. Você vai buscar, principalmente dentro da família.
principalmente dentro do casamento, principalmente entre irmãos. Isto é coisa de Deus, amém? Isso é coisa de Deus. Então, o Ministério da Reconciliação é ativo. É ativo. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é uma coisa prática. É uma coisa ativa. Não é uma coisa que eu ouço, fica lá na parede. Não, ela é ativa. Você faz parte. Ele inclui você para você fazer parte. Você não fica sentado, imóvel. Ai, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele fala, eu vou fazer, mas eu preciso de você. Só que isso é uma coisa que muitas vezes a família não absorve. Sabe, o nosso inimigo, ele é assim, pontual para falar, não tem jeito. Que vergonha. Que vergonha do meu filho. Que vergonha do meu marido. Que vergonha. Não. Que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Que o amor de Deus seja derramado no seu coração. E esse amor te constranja. E esse amor fale, não desista. Não desista do seu filho. Não desista do seu neto. Não desista dos agregados que Deus manda. Não desista. Não desista. Desde pequenos eu orava pelos meus filhos, eu e César, para que Deus trouxesse, né? Trouxesse o marido, a esposa. Porque eu entendi que Deus tem uma aliança comigo, gente. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo está em você. Você tem a palavra de Deus. E você não está sozinho. Então você não precisa desistir. Você pode continuar. É que muitas vezes para continuar nós vamos entrar nesse ponto. Você precisa. O que é isso aqui? Você precisa calar. Você precisa calar. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa, porque não é o outro que precisa, é você que precisa. Para você acreditar que Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Amém. Amém, amém. Deus faz milagres. E você não está sozinho. E você recebeu o ministério da reconciliação. Ele reconciliou você com o Pai. É tremendo isso, gente. É tremendo. Você não pode abrir mão dessa verdade. Então, esse é o seu papel ativo. Ativo. Eu gosto da intercessão, porque a intercessão, eu não fico pedindo. Faz, Pai, faz, Pai, faz, Pai. A intercessão é você saber quem é o seu Deus, as promessas que Ele tem para você, e você, a partir daí, você ora. Eu estava lendo um livro, uma devocional, e ela falava assim, quantas vezes a gente ora, existem fortalezas na vida dos nossos filhos, tá? Na mente, enganos, bullying que eles passaram, mentiras que foram passadas para eles. Então isso se torna o quê? Uma fortaleza. É uma fortaleza. Eles se fecham naquilo lá e ponto. Você pode entrar, não vai. Então o que a gente faz? A gente começa a orar. Só que muitas vezes a gente, no lugar de orar contra a fortaleza, a gente ora contra o cativo. Então aquela mãe e o pai ficam, não, mas você tem que mudar. Não, mas não pode ser assim. Não, mas isso é mentira. Então, gente, use a oração como uma arma de guerra, que nós vamos falar lá em 2 Coríntios. Então, se você percebe que tem situações que o seu filho não vence, ore a respeito disso. Há uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É aquilo que ele entendeu como verdade,
ele se protege em cima daquilo, ele tem medo de sair daqui, porque ele acaba sendo um lugar de segurança, só que é uma mentira e ele não vai para frente. Deus não tem fortaleza para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para os seus filhos. Amém? Então, gente, ser cristão não faz da nossa família perfeita, mas faz da nossa família dependente de Deus para amar e perdoar. Então, o reconciliador, ele ama, ele perdoa, ele anda a 2ª milha, ele anda a 3ª milha, ele anda a 4ª milha, ele anda junto. Ele traz para perto. Eu estava preparando essa palavra e Deus me lembrou do chamado que o Senhor deu para nós. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o que é? Traz para perto. Percebe as coisas. Uma grande situação assim, mais difícil hoje em dia, é que tanta correria, né? Tantas coisas. A família compete com muitas coisas. Vocês concordam com isso? Com muita coisa a família. A família no sentido de relacionamento. Compete com muitas coisas. E muitas vezes a gente não olha no olho. Um dia nós fomos num acampamento de mulheres, e uma psicóloga ela falou assim, você consegue ficar 5 minutos olhando para o olho de uma pessoa, sem desviar o olho? Você sabe que não é fácil? Não é fácil você ficar 5 minutos olhando só para o olho. Então, você rapidamente desvia o olho assim, ó. Você volta de novo. Desvia, volta de novo. É verdade. É verdade, isso é uma coisa do ser humano, né? E a gente tem que aprender. Mas vamos lá. Então, esse chamado de reconciliador é individual. E muitas vezes a gente fala, mas isso é coisa do meu marido. E o marido fala, não, mas isso é coisa da minha mulher. Aí o filho fala, não, mas a minha mãe não faz. Então, fica esse jogo, né? Salmo 127, 1 e 2 diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Gente, esse texto fala de descanso, mas ele fala também que você precisa incluir quem nessa jogada? Quem? O Senhor. O Senhor. Então você inclui Ele nessas coisas da família, que você vai ver como vai fazer diferença. Tá? Então ele está falando, não constrói sozinho não, Marisa. Me coloca na jogada. Não fica preocupada com proteger a cidade. Me coloca na jogada. Amém, lindos? Então, Salomão, aqui é um salmo de Salomão, e ele fala assim, não fica sozinho, Deus quer cooperar com você. Seu coração está convencido? Sim ou não? Sim. Convence o coração. Fala, pai, eu creio. Eu creio nisso. Eu quero isso para a minha vida. Seu marido pode não ser cristão. Sua esposa pode não ser cristã. Seus filhos podem estar afastados dos caminhos do Senhor. Mas se você continuar buscando a presença dEle, clamando pela sua casa, convidando o Senhor para estar lá, constantemente e agindo ativamente. Não fique passiva. E ser ativa não é ficar falando que nem gralha, que nem papagaio. É ser ativa no sentido de olhar, orar, ter misericórdia, apacentar, trazer para perto. Trazer para perto. Sentar ao redor da mesa. Está assistindo um filme? Mas não fica isolado, né? Participa.
Gente, a sua participação é tão importante na construção da sua casa. Então, não dificulte, coopere com Deus, tá bom? Faça você. Seja aquele que acolhe, que abençoa. Você sabia que a palavra abençoar quer dizer assim, esqueci a palavra, autorizar para prosperar, para ter um caminho abençoado. Quantas vezes você abençoa? Não é assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas quando você fala, filho, olha, Deus tem isso para você. Deus tem isso para você, Deus tem, eu creio que tem. Você já é abençoado. Pastora, mas é uma pessoa tão difícil, mas ele já é abençoado. Lembra, quando Jesus foi atraído, quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu todos. Quer dizer que se você ver seu filho, seu marido, sua esposa, nessa condição de remidos, você vai ter força para você orar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo que vocês aprendam? Que eu também, eu fui assim, aprendendo, porque quando eu não intercedo a partir da situação que meus filhos, meu marido, minha mulher está passando. Eu intercedo a partir da vontade de Deus para a vida deles. Por isso, quando você ouve sobre a nova aliança, você fala, olha, então eu posso orar nesse sentido. Eu posso orar para os meus netos, que eles já são benditos do Senhor. Então eu olho para eles com essa lente. E aí eu posso trabalhar com eles. Porque a parte mais difícil, o Senhor já fez. Então você pode agora fazer o quê? Cooperar. Ter um ministério ativo dentro da sua casa. Então você pode abençoar, você pode ser exemplo, você pode perdoar, você pode oferecer graça. Ofereça graça. Não feche a cara. Né? Não feche a cara. Acolha, ame. Você foi tão amado. Você foi tão amado. Por isso que nós estamos aqui hoje tão amados, tão amados. Ame também, a começar a sua família. A família é mais difícil, porque você ensina uma vez e você quer que já seja top. Não vai errar mais, não vai pecar mais, não vai mais gritar. É top, pronto, uma vez. Foi uma vez com você, com Deus? Não foi. Então, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa, tá? Então, fique na brecha. Agora algo assim que eu amo intercessão. Porque a intercessão faz isso. Ora a partir do que Deus quer. A injustiça Deus não tem injustiça. Deus não tem enfermidade. Tudo bem, nós estamos no mundo. E o corpo é de carne e osso. Mas você pode orar por cura, você pode orar por justiça, você pode orar. A partir de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Diz assim, embora sejamos humanos. Quanto humano aqui? Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Quais são os padrões humanos? Briga, falar de novo, né? Deixar de lado, dar um gelo. Todas essas coisas é padrão humano. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, tá? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Olha que poderosa essa palavra, gente. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Cristo.
Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Você faz isso falando muito? Não. Você não faz isso falando. Você faz isso orando. Você faz isso dobrando seus joelhos e orando. E lembrando de quanto amor que Deus tem por aquelas pessoas. Eu estou vendo aqui várias mães que eu sei de problema com os filhos. E eu falo, não desiste. Então a minha oração por vocês hoje é que vocês enxerguem quão amados são os teus filhos. Pastora, mas não está casado, está juntado. Tem filho e já separou. São muitas situações. São muitas situações. Mas o Deus da reconciliação vive em você. Vive em você. Você pode ser aquele que reconcilia a pessoa com Deus. Você pode ser essa pessoa, você pode. João 10:10 fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus falou isso. Mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Amém? Então não aceite não ser aquela que facilita, ou o homem que facilite, que fala, Senhor, eu vou cooperar contigo, eu vou cooperar. Não há nada que Deus ame mais do que seus filhos, seus netos, seu marido, sua esposa, não há. Então que os olhos do coração de vocês se abram nessa manhã. Se abram. Porque, e outra coisa que eu estava lendo nessa devocional, lutar a favor de, não contra. Seu filho, seu marido, sua nora, seu enteado, eles não são seus inimigos. Eles estão temporariamente cativos. Mas o Senhor quer resgatar, tirar das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Não há impossíveis para aquele que crer, mas o crer é ativo. A fé é ativa, a fé não é passiva. Jesus já fez, eu não preciso fazer nada não, isso é engano. Amém? Vamos ficar em pé?